Queremos trazer neste momento uma mensagem, nesta nossa primeira parte do tema, um tema rico, um tema muito forte, abrangente. E o tema é: há um caminho de volta chamado arrependimento. Estava debruçado nesta mensagem, neste tema. Há um caminho de volta chamado arrependimento. Nesta primeira parte, e eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração, que é uma palavra que nos arremete a pararmos para refletir sobre muitas questões da nossa vida. Claro, vamos estar englobando aqui a questão espiritual, né? E Deus com certeza vai estar falando ao teu coração de uma maneira grandiosa, de uma maneira maravilhosa. E o arrependimento é o caminho sagrado de volta para os braços do Pai. Quantas pessoas estão distantes de Deus? Quantas pessoas estão na igreja, lê a palavra, lê, escuta louvores, escuta, mas o seu coração está distante de Deus, com práticas que não convêm aos santos, com atitude que não convém. E sabemos que é uma luta, porque a carne muitas das vezes quer prevalecer. E muitos usam a expressão a carne é fraca. Mas neste caminho que muitos estão debruçados agora e que precisa se voltar. O arrependimento é isso. É o caminho sagrado de volta para os braços do Pai. Não se trata apenas de sentir tristeza ou culpa, né? Porque muitos ficam tristes porque eu errei, eu pequei, eu sou culpado, mas de uma forma verdadeira, mudança de direção, onde você abandona velhos hábitos, reconhece seus erros e se volta com sinceridade para o amor e a graça de Deus. Interessante que a palavra nos fala no discurso de Pedro. Eu pego apenas aqui este versículo de Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Este discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, de forma veemente, forte, mostrando ali a culpabilidade daquele povo, o erro, denunciando o pecado, mostrando que eles necessitavam de um Salvador, necessitavam de arrepender-se para que os seus pecados fossem apagados, para que viesse tempo de refrigério para a sua vida. Interessante, amados, amadas, se formos nos deter aqui neste ponto, e verdadeiramente o pecado nos ofusca, tira o brilho, tira a alegria. Uma pessoa que vive no pecado, ela não tem vida. É uma pessoa deixada levar-se por qualquer situação. É uma pessoa que, infelizmente, tem vivido de uma forma triste, melancólica, deprimente,
porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira da presença de Deus. E não é à toa que Paulo, falando aos de Roma, no capítulo 3, aos romanos, no versículo 23, diz que todos pecaram e todos estavam separados, destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado fez com que aquelas pessoas não se aproximassem de Deus, não tivessem acesso a Deus. Interessante Pedro falando aqui neste discurso, e ele falando para aquele homem coxo, ao qual vivia nesta situação há 40 anos. Neste mesmo capítulo de Atos 3. E aqui o texto diz: e Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Interessante que o coxo pensou que iria receber um dinheiro bom. E aqui eles dizem com toda a autoridade, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso aqui foi uma tomada, sabe, de posição, para mostrar ali aquelas pessoas que Jesus também, além de perdoar pecados, ele pode curar, a partir do momento que haja um arrependimento. O homem aqui se acostumou-se com as esmolas, se acostumou-se com o pecado, com os erros, mas neste dia chegou a mudança para a sua vida. Chegou um tempo novo na vida dele. Então, queridos, a verdadeira mudança de direção, onde você abandona velhos hábitos, reconhece seus erros e se volta com sinceridade para o amor e a graça de Deus. O que a Bíblia fala sobre esse caminho? O que a Bíblia nos impulsiona a pensarmos sobre tudo isso aqui que estamos a relatar? Lucas capítulo 5, versículo 31, 32, diz o texto: e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha o que Jesus diz. Disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos? Não necessitam, mas sim os que estão enfermos. Jesus, ele veio curar. Jesus, ele veio agir. Interessante que esta cura, ela pode partir de dois princípios. Quando nós olhamos pela Bíblia, esta cura pode ser uma cura física, como também uma cura espiritual. Lembra lá de Marcos, capítulo 2? O paralítico de Cafarnaum, lembra daquela cena? O texto diz que Jesus, ele estava em Cafarnaum, e todos souberam da notícia e foram até o local onde ele estava. E também um paralítico, quando soube que Jesus estava lá, porque a fama de Jesus percorria, então na cabeça do paralítico o quê? Eita, Jesus está ali, ele pode me curar, eu vou ser curado hoje, que coisa boa, mas como eu vou, que eu não tenho ninguém? Aí o amigo, né, coisa linda, os amigos,
O verdadeiro amigo nos leva para Jesus. E ali, 4 homens, 4 amigos, coloca ele numa maca, numa cama, né? E vai até o local. Quando chega, viu o quê? Uma grande multidão. Que não cabia mais ninguém. Estava lá o povo nas portas, nas janelas. Todos queriam ouvir a Jesus. Qual é a lógica? Homem paralítico. Os seus 4 amigos deveriam ter uma agenda. Tinha coisa para resolver. Tinha família. Eles, quem sabe, se formos conjecturar aqui alguma situação, fazemos algum pensamento, alguma análise, eles disseram: ei, dá certo hoje não, tá lotado, vamos passar depois. Eles não desistiram, eles não pararam, eles tiveram ideia: vamos colocar por cima. Subiram o telhado, fizeram um buraco e começaram a introduzir aquela cama mesmo. Imagina a cena. Imagina aquela cena ali, o povo vendo aquela cama descendo e Jesus observando. O texto diz: Jesus vendo-lhes a fé. Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesus vendo-lhes a fé. Foi fé, meu irmão. Ele disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eita, rapaz. Aí levantou-se ali o furor, levantou-se os questionamentos, os fariseus, os escribas, doutores da lei. Mas como pode? Está errado, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles estavam certos em fazer esta indagação, porque eles sabiam que a lei dizia isso, que só Deus podia perdoar, mas só que eles não sabiam, eles queriam de todas as formas ofuscar e não compreender que Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele veio tirar o pecado do mundo. Ele é chamado ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Estavam lá muitos curiosos para ver se pegava Jesus em algum ato, em algum momento ali, sabe, de fraqueza, eles pudessem acusá-lo de alguma coisa. Aí Jesus, ele é inteligente demais. Por isso que eu falei sobre a cura física e a cura espiritual. Há pessoas que Deus, ele está tratando, ele trata de pessoas no tocante à sua vida espiritual, a cura espiritual. Eu conheço pessoas que têm uma dependência, usam muletas, eu conheço pessoas que têm uma patologia, uma série de problemas de enfermidade, mas Deus está trabalhando no seu interior, Deus está trabalhando no seu espiritual. Deus sabe trabalhar, queridos. Ele está preocupado em te levar para o céu. Ele está preocupado em levar você para a vida eterna. Quem sabe você não vai conquistar um carro, uma casa, não vai chegar à sua cura, não vai ter muitos direitos. Mas quando a chamada arrependimento nos eleva e nos mostra que o céu é o objetivo, o céu é o nosso alvo, o céu é o nosso tudo. E Jesus disse para este homem aqui: filho, perdoados estão os teus pecados. E aquela multidão, aí ele vai agora com toda a fé e firmeza e clareza, para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem foi curado tanto na questão espiritual como também na questão física. E ali todos se apoderaram de temor, porque, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós nos arrependermos e crermos no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus.
Há poder na palavra. Jesus está mostrando que a mesma coisa que ele fez no passado, ele ainda faz hoje. Eu estava no culto sábado à noite, fui pregar no culto, na casa da dona Helena, o cheirão, dona Helena. Eita, coisa linda, dona Helena. Dona Helena foi curada de um câncer. Dona Helena foi curada, meu irmão. E ali nós pregávamos naquele culto gostoso, naquele culto maravilhoso, sobre gratidão, meu irmão. Gratidão porque o mesmo Deus que operou no passado, ele opera hoje. E tudo é para a sua glória, meu irmão. Tudo é para o seu louvor. E nós não podemos esquecer dos seus benefícios. Como fez ali a dona Helena, um culto de gratidão. Acredito eu que tinha ali mais de 60 pessoas neste culto. Um culto maravilhoso, onde a presença de Deus tomou de conta. E ali testemunhos, louvor ao nosso Deus. Então é isso, amado, há um dia quando nós aceitamos o Evangelho, nós cremos neste poder de Deus, nós cremos nesta palavra que é para transformar, que é para mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser e de agir, porque o Evangelho é arrependimento, é mudança de vida, de postura e, consequentemente, Deus ele acrescenta as outras coisas, porque o principal é buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, queridos, fica aí com esta primeira parte desta mensagem. Que mensagem linda, que mensagem maravilhosa. E você pode ouvi-la novamente no nosso canal do YouTube. Vai estar lá, toda prontinha para você ouvi-la novamente. Valdemir Costa, eu faço como para ir lá no seu canal do YouTube? Vai no aplicativo aí do YouTube, procura na parte de busca Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB, você não é inscrito, se inscreve e toca lá no sineco de notificações, porque você vai estar recebendo todos os dias o aviso que entrou conteúdo, uma mensagem nova para você, tá bom? Então fica aí com esta primeira parte, daqui a pouquinho eu volto com a segunda parte desta mensagem lindíssima de Deus para a tua vida.